E uma notícia que tomou conta dos sites ontem, na verdade anteontem também, era a respeito do estado de saúde do MC Massinho, né? No dia do funk, ele apareceu no Mais Você, falou ali um pouquinho sobre a importância, ele que foi um dos pioneiros no funk do nosso país. E depois, no dia seguinte, surgiu a notícia de um problema cardiovascular que ele estava enfrentando, né? Teve um problema, precisou ser levado às pressas no hospital. E a última atualização médica que a gente teve foi que ele foi submetido a um implante de um coração artificial e hoje ele tá respirando com a ajuda de aparelhos. MC Massinho, que é famosíssimo aí pelo hit Glamurosa, né, que marcou gerações, ele tá se recuperando de uma cirurgia desse implante de coração artificial que aconteceu hoje, tá? O quadro dele, por sorte, é estável, ele tá internado no Hospital Copa d'Or do estado do Rio de Janeiro há quase 3 semanas. Ele entrou lá na unidade para tratar um problema no coração depois de uma parada cardíaca no último dia 11 dessa semana, tá? E como eu mencionei, o último boletim médico que foi divulgado nas redes sociais dele é de ontem, algumas horas depois desse procedimento cirúrgico, que diz que ele tá na UTI, a unidade de terapia intensiva, e tá respirando com a ajuda de aparelhos, né? Um aparelho de oxigenação para pacientes através de uma membrana externa. E a nota diz o seguinte, abre aspas, o paciente Márcio André Garcia, internado no Hospital Copa d'Or desde 27/6/2023, foi submetido à cirurgia para implante de coração artificial. O procedimento foi realizado sem intercorrências, no momento segue estável e em recuperação. A nota, então, que foi divulgada pelas redes sociais dele. A família tá, claro, pedindo orações, né, nas redes sociais pros fãs, e alguns famosos entraram em uma espécie de corrente solidária, né, pra tentar, de certa forma, ajudar o MC Massinho. Tem a Lesha, o Guimê, o Bochecha, que também é um sinônimo do funk dos anos 2000, a Jojo Todinho, Valesca, Popozuda, Poca, Denise DJ e assim por diante, mas é aquilo, né? O estado dele ainda é grave. É grave, ele tá na fila do transplante, tá sobrevivendo através de um coração artificial e também um pulmão artificial de certa forma, já que ele precisa de auxílio de uma máquina para respirar e ainda não existe uma previsão, né, para que isso seja resolvido. O irmão dele chegou a falar, se eu não estiver enganado, que ele foi entubado também, né? Ele precisou ser entubado, inclusive, Daniel, as informações preliminares de ontem diziam que ele precisaria também de transplante de rins, só que a atualização que veio do boletim médico não detalhou nada sobre isso, né? Mas fala que ele está respirando com a ajuda de aparelhos e que ele deve continuar internado pelos próximos meses até conseguir esse transplante de coração. Tá? Então ele está entubado depois de ter recebido esse coração artificial e, como você falou, o estado clínico dele é estável. Vale lembrar que o Massinho ele está internado desde o dia 27 de junho, então já tem bastante tempo que ele está internado, né? Mas aí ele acabou sofrendo uma parada cardíaca, né? E por isso ele precisou ser entubado e levado para UTI, passando aí por essa cirurgia que é bem delicada, né? Ele está internado no Hospital Copa d'Or, lá no Rio de Janeiro, né? E essas informações são as que a gente tem e assim, não houveram atualizações ainda, obviamente porque como ele passou, né, pela cirurgia recentemente e está se recuperando, não tem muita novidade sobre o assunto, é basicamente isso. Ele tem um histórico de problemas de saúde, Daniel. Em 2021, ele precisou instalar um marca-passo, né? E antes desse procedimento, ele já tinha passado mal, teve que ser internado no CTI, né? E passou mais de uma semana internado porque ele estava com inflamação severa nos ossos. Então foi uma situação bem complicada já naquela época. E ele falou ainda em março desse ano que já estava com a saúde debilitada. Ele falou o seguinte: tive que ficar ausente dos shows, me desculpem os contratantes e o público, mas é que eu tô muito debilitado, não consigo nem andar direito. Para ir da sala pro quarto eu preciso de alguém para me ajudar.
foi o que ele publicou em março desse ano no Instagram. Na época, ele também chegou a enfrentar problemas com o plano de saúde, chegou a pedir ajuda, né, nas redes sociais, falando que porque ele precisava fazer essa cirurgia, ele precisava aí de um plano de saúde e também de um período de carência, né? A gente sabe como são os planos, tem toda uma questão de carência, um período ali para ser atendido. Então, a situação é bem séria, embora ele já tenha conseguido fazer esse implante, né? Ele, do coração artificial, ele aguarda agora o coração para fazer um transplante. É verdade, né? Ele que, assim, é uma das grandes referências do nosso funk e, assim, conta com essa ajuda, né? Como eu mencionei, uma rede de solidariedade foi montada ali com famosos do funk para ajudar o MC Massinho, que segue em estado grave. Ele tá na UTI nesse momento, tá sendo, claro, acompanhado pelos profissionais do Copa d'Or, né? Hospital Carioca. Mas é aquilo, né? A gente torce muito pela recuperação, ele aguarda ali um transplante de coração, pode precisar também de um transplante renal, mas ainda não existe essa confirmação médica oficial que ele realmente precise desse transplante renal. Mas a gente deixa aqui claro a nossa solidariedade ao MC Massinho, à família dele, aos amigos, às pessoas que estão acompanhando esse momento tão difícil, né, que ele está vivendo, e esperamos muito noticiar, muito em breve inclusive, né, Ítalo, noticiar a melhora, a recuperação dele, que ele consiga fazer esse transplante, ou que haja alguma forma talvez de salvar e recuperar o coração dele, para que ele não passe por esse tipo de problema mais. Melhoras aqui pro MC Massinho e muita luz para a família dele nesse momento, né? Fica aqui a nossa solidariedade de toda forma, né?